R$ 500 caindo na sua conta todo santo mês, sem que você precise trabalhar, sem ter imóvel de aluguel, com o inquilino te enchendo o saco. E mesmo começando com pouco, faria alguma diferença na sua vida? É exatamente isso que nós vamos te ensinar a construir nesse vídeo. Tudo isso através do MXRF11 e Vigir 11. E com certeza no passado, na época dos seus pais, dos seus avós, a única forma de ter uma renda mensal era através de casas ou apartamentos de aluguel. E lá atrás era muito mais simples. Para comprar um terreno, com 10 salários mínimos, já comprava. Ia construindo a casa aos poucos, conforme sobrava dinheiro. Aí depois de pronto, colocava para alugar, recebia todos os meses. Já hoje em dia a situação é completamente diferente. Terreno virou preço inacessível. Comprar um apartamento, mesmo que uma kitnet, 27 metros quadrados, você vai pagar no mínimo 100, 200 mil reais. Fora os custos como condomínio e IPTU que explodiram nas últimas décadas. Enquanto o seu apartamento não está alugado, você está tomando prejuízo. Mas hoje, com muito pouco, R$10 você já consegue começar a comprar cotas de fundos imobiliários e receber dividendos todos os meses. E nós ainda vamos mostrar, na prática, um plano para você atingir a renda mensal de R$500, mesmo começando do zero. E quando nós falamos que você consegue começar com pouco, é pouco mesmo. Então hoje uma cota do Vigir 11 está custando R$ 9,72. Descendo um pouco mais, podemos ver que no último mês ele pagou 12 centavos de dividendo por cota. E muitas pessoas perguntam, e se eu comprar uma cota, eu tenho que comprar todo mês ou eu continuo recebendo? E é muito simples, é por cota que você possui. Aqui embaixo nós temos a Datacom e a data de pagamento. Então quem possuía cotas do Vigir 11 no dia 13/5 de 2026, recebeu o pagamento do dividendo no dia 20/5. Porém, é óbvio, quanto mais cotas você tem, mais dividendo você recebe. Então é possível, entrei lá na corretora, comprei uma cota, R$ 9,72. Eu vou ficar recebendo dividendo para sempre? Vai receber, porém vai receber o equivalente a uma cota, os 12 centavos, que com certeza não mudam a sua vida. E agora que entra algo muito interessante, até mágico, os juros compostos. Investindo R$10 você consegue comprar uma cota. Recebeu no último mês 12 centavos. Você consegue sim completar com o dinheiro que saiu do seu bolso e comprar outra? Sim, mas com esse dividendo não dá para comprar nenhuma cota a mais. Agora com R$100 você compra 10 cotas. Recebeu 1,20. Ainda não dá para comprar mais cotas com dividendo. Porém com R$1.000 hoje você compra 102 cotas, recebe 12,24 e você somente com o dividendo, sem tirar mais nada do seu bolso, compra uma cota. Ainda sobra um trocadinho ainda, sobra uma lasquinha. Comprando R$10 mil desse fundo imobiliário, você tem 1.028 cotas. Essas 1.028 cotas vão te pagar, levando em conta esse dividendo, 12 centavos por cota, R$ 123,36. Somente com o que você recebeu de dividendo no mês seguinte, você já é capaz de comprar mais 12 cotas, sem nem precisar colocar a mão no bolso. E obviamente, quanto mais cotas você tem, mais dividendo você recebe, mais cotas você consegue comprar somente com o rendimento. Então, comprando R$50 mil desse fundo imobiliário, você tem 5.144 cotas, recebe no próximo mês R$ 617,28 e somente com esse dividendo consegue comprar mais 63 cotas, com R$100 mil, o que é preço hoje de um imóvel popular. Sim. Você consegue comprar 10.288 cotas e somente do rendimento no mês seguinte recebe R$ 1.234,56 e somente com esse rendimento você já compra mais 127 cotas. O camarada que tem um imóvelzinho de aluguel, primeiro que um imóvel de 100 mil não vai pagar R$ 1.200 de aluguel. Não. Se pagar R$700 já vai ser muito. E ele vai pegar esses R$700 e vai fazer o quê? Ele não vai poder comprar outro imóvel com esse dinheiro. Já no fundo imobiliário, com o aluguel que você recebe aqui com o dividendo, você consegue comprar novas cotas e ir crescendo esse patrimônio. Tanto que somente com o dividendo que você recebeu dessas 10.288 cotas, foram 127 cotas. Essas 127 cotas no mês seguinte, somente o rendimento do rendimento já vai ser capaz de comprar mais de uma cota. E eu sei que vai ter gente nesse vídeo que já tem um dinheiro maior para investir, já investe mais forte, enquanto isso outros estão começando agora, estão começando com pouco. E muitas pessoas veem isso aqui
e acham que é mágica. Ah, eu compro a cota e vem o rendimento, aí eu compro mais cota, mas não entende qual é o funcionamento por trás, de onde que o Vigir tira esse dinheiro. Então, no caso de fundos imobiliários, nós temos diversas categorias diferentes. Você pode comprar um fundo imobiliário que tem shoppings, aí esses shoppings têm as lojas estão alugadas, o inquilino paga o aluguel da loja para o fundo, você, por ser dono de uma parte do fundo, ganha o seu rendimento. Também tem fundo que possui galpão logístico, fundo que possui aqueles prédios corporativos e também temos os fundos de papel que emprestam dinheiro para o setor imobiliário. Eles estão emprestando dinheiro para empresas que estão construindo prédios, que trabalham no setor imobiliário, recebem as parcelas com juros e te pagam em dividendos. Esse aqui é o relatório gerencial do Vigir 11 e é muito importante que você, investidor, saiba analisar, entenda de fato o que você está comprando, o que você está investindo. Que tem gente que vê esses vídeos no YouTube, compra aqui, ganha dividendo, tá tudo certo, e não entende nem o funcionamento por trás. Então, descendo um pouco mais, nós podemos ver qual que é o patrimônio que o fundo possui para quem ele está emprestando dinheiro. Então, aqui nós temos diversos CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário. Ele emprestou dinheiro para o mercado imobiliário. Aqui a porcentagem do PL é comparado ao patrimônio total que esse fundo possui, quanto essa dívida aqui representa. E vocês podem ver que a dívida mais representativa tem 6,54% do fundo, ou seja, ele é extremamente diversificado. Temos aqui embaixo outras que é apenas 1%. Então 1% de tudo que o fundo tem está nessa dívida. E aqui nós temos o quanto paga. Primeiramente o indexador, então ele vai pagar CDI, porém tem que pagar CDI mais alguma coisa. Porque se fosse para receber somente CDI, seria mais interessante o fundo investir em um CDB, porque o CDB é muito mais seguro, tem FGC, então por estar emprestando para uma empresa através de um CRI, tem que ter um prêmio, e no caso desse aqui paga CDI mais 3. Aí tem outros que pagam CDI mais 4. CDI mais 6. E essa tabela aqui é para mostrar quem está começando com pouco que vai chegar nesse patamar, porque às vezes o camarada vê e acha muito distante. Não, eu vou lá, compro uma cota e recebo 12 centavos. Porém, entenda que é juros sobre juros. Quanto mais dinheiro você tem investido, mais cotas você tem, mais dividendo você recebe, mais cotas você compra com o dividendo. O camarada vai investir R$500 todos os meses. No primeiro mês, com o quinhentão, ele vai conseguir comprar 51 cotas. Essas cotas vão custar R$ 495,72. No mês seguinte, ele vai receber R$6,12 de dividendo. Porém, sobrou aqui uma rebarbinha. Sim. Que ele investiu 500, sobrou aqui 4 e pouco. Vai sobrar no próximo mês 10,40, onde ele já consegue comprar mais uma cota. Porém, o que vai acelerar com que você construa o seu patrimônio é o aporte. É o dinheiro que sai do seu bolso. Se ele fica somente, eu investi aqui, aí com o dividendo eu compro mais uma cota, depois somente mais uma cota, vai devagar. Agora, se ele empurra dinheiro do trabalho, se ele empurra dinheiro da força do braço, aí vai mais gostoso. Então, no mês seguinte, é mais que então que ele vai comprar em cotas. Logo, ele vai ter um número total de cotas, com mais R$500 que ele comprou, de 103. Essas cotas têm o valor de R$1.001. Ele vai receber de rendimento no mês seguinte, R$12,36. Com esses 12,36, ele já consegue comprar mais uma cota. Mas lembrando que nós temos centenas de fundos imobiliários na bolsa de valores. Quando você vai investir, não deve colocar todos os ovos em uma cesta só, comprar apenas um fundo imobiliário, que dessa forma você está sem nenhuma diversificação e com uma exposição a risco muito maior. Então, por mais que o Vigir 11 empreste dinheiro para diversas empresas diferentes, então mesmo que uma deu calote, é 1%, é 5% do fundo, ele ainda vai ter o restante que ele possui, você está exposto somente ao setor de dívida imobiliária, sendo que você também pode estar exposto a outro setor de shopping, setor de galpão logístico. Quando bateu a pandemia, o que aconteceu? O shopping fechou, as lojas não conseguiam pagar mais aluguel. Porém, o galpão logístico, que era responsável por fazer toda a logística para compras online, explodiu a demanda. Então a diversificação te protege. Se alguma coisa acontece com um setor, você tem outro que pode compensar, ou até mesmo nesse caso, pode até se beneficiar desse cenário. Após um ano investindo os R$500 por mês, você tem 660 cotas, elas valem R$6.400, somente de dividendo no mês seguinte você recebe R$ 79,20 e somente com o dividendo você compra mais 8 cotas. Lembrando que isso aqui é uma simulação, porque fundo imobiliário se trata de renda variável, ou seja, o preço da cota varia todos os dias, de acordo com a demanda compradora e vendedora. Se tem mais gente querendo comprar do que vender, o preço sobe, se tem mais gente querendo vender do que comprar, o preço cai. E da mesma forma, o dividendo que você recebe varia de acordo com o resultado que o fundo tem, com o lucro que ele possui. Então vocês podem ver aqui
que ele costuma ter uma previsibilidade, mas também existem variações. Após 2 anos investindo 24 meses, você tem 1.426 cotas, que valem aí 13 mil reais. Você recebe dividendo já no mês seguinte R$ 171,12. E somente com esse dividendo, você já é capaz de comprar mais 17 cotas. Depois de 36 meses, ou seja, 3 anos, você tem 2.313 cotas, que valem R$ 22.482,36, que já estão te pagando no mês seguinte mais R$ 277,56 de dividendos, que você consegue comprar mais 28 cotas. Após 48 meses, investindo aí os quinhentão por mês, você já tem 3.341 cotas, um patrimônio de R$ 32 mil reais, e somente em dividendos, no mês seguinte, você já recebe R$ 400 reais. 41 cotas você consegue comprar somente com o dividendo. E muitas pessoas acabam caindo na armadilha. Então pensa o seguinte, não, 48 meses, isso aí é 4 anos, é muito tempo que eu vou estar investindo, quinhentão por mês. Olha que quinhentão, hoje em dia nem é tanto dinheiro assim. É pouco, na verdade, mas enfim. Aí o que acontece? 48 meses é o tempo que muita gente leva para financiar um carro. Isso que hoje tem financiamento de 5 anos, 60 meses e até de 72 meses, 6 anos. Então, o camarada que financia um carro, ele tá somente pagando juros. O outro que vem aqui e investe, quinhentão por mês, tá recebendo juros. Em 4 anos, 400 reais por mês ele tá recebendo. Exatamente. E agora chegamos aqui no objetivo. 57 meses. Você acumula 4.218 cotas, um patrimônio de mais de 40 mil reais, que vai te pagar em dividendos 500 reais. Chegamos no objetivo, quinhentão por mês durante esses 57 meses, tá recebendo esses 500 que foram prometidos aqui no título. Segura aí, que nós vamos mostrar o cálculo com outro fundo imobiliário, MXRF11, e além disso vamos mostrar uma conta ainda mais assustadora, que acaba explodindo a cabeça de muitos investidores. Mas antes de sair comprando e investindo seu dinheiro em qualquer lugar que seja, você tem que entender onde está colocando e quais são os riscos. Então, no caso de um fundo de tijolo, que possui imóveis físicos, o risco é de ter uma vacância muito alta, a demanda por aqueles imóveis cair. Então você pega, por exemplo, lajes corporativas, aí todo mundo foi trabalhar de home office, a demanda por esses imóveis caiu, ficou desalugado. Já no caso de fundos de papel, que é o caso do Vigir11, o risco é de ele emprestar dinheiro para a empresa e ela não conseguir pagar. No caso do Vigir11, ele tem sim uma boa diversificação, vocês podem ver aqui na carteira do fundo, porém um ponto importante é que ele tem um rendimento um pouco acima do normal. Então vocês veem que tem aqui pagamentos CDI mais 6, CDI mais 5. Ele não é aquele fundo high grade, que é o mais seguro que tem, que paga um pouco menos. Também não é aquele high yield, que tem dívidas muito mais arriscadas, que paga mais, porém o risco é muito maior. Esse aqui tá no meio. Sim. É um mid risk. E além disso, a maior parte das dívidas que ele possui está atrelada ao CDI. Se nós temos o CDI caindo, como consequência, o rendimento do fundo também cai. Muitos investidores, na hora de montar a carteira de fundos imobiliários, querem pegar somente aqueles fundos que estão pagando muito, que estão pagando acima do normal. Vai lá, bota o dinheiro porque vê que está pagando muito, mas não entende qual que é o portfólio do fundo, o risco que está correndo. Um caso muito famoso, e o tempo passa, hein? Que isso aqui aconteceu lá no comecinho de 2023, já faz mais de 3 anos agora. HCTR11 pagava um dividendo altíssimo, porém o portfólio do fundo, as dívidas, eram extremamente arriscadas. Tomou calote, mais de um calote, vários calotes tomou. Como consequência, o preço da cota despencou. Você para ver, desse momento até agora, despencou 73%. O camarada que tinha 100 reais investidos, hoje tem menos de 30. Aí beleza, tava pagando dividendo gordo, mas o que adiantou? Essa cota se desvalorizou 73%. Por isso que na hora de investir, você precisa montar uma boa carteira de investimentos, com bons ativos e também com uma boa diversificação, que dessa forma você consegue ter um bom retorno com o seu risco sendo extremamente menor. E para você que já investe, porém fica na dúvida, será que a minha carteira de investimentos está boa? Será que não tá? Será que são bons ativos? Será que teria coisa melhor? Vamos disponibilizar nesse vídeo aqui 15 vagas para que um especialista da nossa equipe analise a sua carteira de forma totalmente gratuita. Link na descrição, comentário fixado. Para quem assiste através da televisão, o QR Code vai aparecer aqui na tela, você escaneia com o seu celular, vai entrar aqui no site da Deny Capital, vai preencher os seus dados e um consultor vai entrar em contato, lembrando que é para investidores que têm pelo menos 100 mil reais investidos. Ao final da reunião, e aqui a análise de verdade,
que tem outras empresas que falam, vou analisar a tua carteira, já chegou o seguidor para fazer essa análise e falou que não analisaram nada, e de fato na Janai Capital ele teve uma análise, agregou na carteira dele. E ao final da reunião, fazendo sentido para você e para nós, você pode entrar para nossa consultoria de investimentos. Agora vamos para outro fundo imobiliário, MXRF11, hoje uma cota custando R$ 9,80 e no último mês ele pagou 10 centavos em dividendos por cota. Esse aqui é o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores do Brasil. Mais de 1.453.000 pessoas têm pelo menos uma cota. Também é um fundo muito antigo, já tem um histórico de mais de 10 anos. E um ponto muito importante para o investidor é que aqui é renda variável, logo ele está tomando um risco maior e ele precisa ter um retorno maior também. Porque se for para ter um retorno igual da Selic, igual do CDI, melhor deixar no CDI. E aqui nós temos o retorno do MXRF11 desde 2012. E vocês podem ver que ele teve um retorno extremamente acima do CDI. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Estamos ensinando, mostrando possibilidades, mas você deve fazer o seu estudo para montar a sua carteira. E aqui também temos o relatório gerencial do MXRF11. E me surpreende que muitas pessoas investem, recebem o dividendo, porém nunca abriram isso aqui, nem entendem de fato como funciona. Descendo um pouco mais, nós podemos entender aqui e ver qual que é o portfólio do fundo. Também é um fundo de papel, ou seja, ele empresta dinheiro e recebe juros. Aqui podemos ver que também é um fundo extremamente diversificado, mais diversificado ainda que o Vigir11. Então, o papel que ele possui aqui, a dívida, que tem mais peso no fundo, é 3,72% do fundo. Porém, diferente do Vigir11, que empresta a CDI mais alguma coisa, no caso do MXRF11, a maior parte das dívidas está atrelada ao IPCA, está atrelada à inflação. Então a empresa vai pagar a inflação no período mais uma taxa. Temos aqui taxas de 8,98, 10,80, 9,11. E lembrando que o risco que você tem emprestando dinheiro para uma empresa é maior que, por exemplo, emprestar lá para o governo no Tesouro Direto. Então a taxa tem que ser maior. Vamos agora à mesma simulação no MXRF11. Investindo 500 por mês, primeiro mês conseguiu comprar 51 cotas e foi no limite. As cotas custaram aí R$ 499,80. O rendimento no próximo mês, 5,10. Somando aqui com a rebarbinha que sobrou 20 centavos, ainda não dá para comprar mais uma cota. E mês a mês, vai empurrando do bolso, vai gerando a potência. Porque se o camarada fica somente reinvestindo o dividendo, que é pouquinho, vai crescer muito devagar. Agora, se ele tira 500 do bolso todo mês, já compra aí mais de 50 cotas. Essa acelerada vai com força. Depois de um ano tem 647 cotas, esse patrimônio de R$ 6.300, já recebe em dividendo no próximo mês R$ 74,70, já consegue comprar mais 6 cotas. E nessa hora, muitas pessoas olham para esse resultado, um ano investindo, 12 meses, que você tirou do bolso R$ 500 por mês, que você reinvestiu o dividendo, e olha esse resultado, R$ 64,70, e acha pouco. Primeiro ponto, que você está recebendo R$ 64,70 no mês, porém, você tem também o patrimônio, não é somente o rendimento. Igual quando você compra um imóvel para alugar. Você recebe o aluguel todo mês, porém, além disso, você tem um imóvel, que caso você precise vender, é um patrimônio seu, você vende e bota o dinheiro no bolso. No fundo imobiliário é a mesma coisa. Você recebe esse dividendo aqui no mês, porém você tem as 647 cotas, levando em conta o preço aí atual da cota, que custam R$ 6.340. Se você quiser, você pode vender essas cotas e botar o dinheiro no bolso. E diferente do imóvel físico, que a liquidez é baixíssima, e o que é essa tal de liquidez? Muitos ouvem, mas não entendem. A liquidez é a velocidade que você tem para transformar o seu investimento em dinheiro. Quanto mais liquidez você tem, mais rápido é esse processo. Então, quando você quer vender um imóvel físico, a liquidez é baixa, porque demora. Tem que colocar na imobiliária, aí alguém tem que visitar o imóvel, tem que gostar, aí muitas vezes vai ter que aprovar o financiamento, vai demorar um tempão. Se você quiser vender rápido, tem que vender barato. Já no caso do fundo imobiliário, você vai vender lá na Bolsa de Valores, no preço que a cota estiver sendo negociada naquele momento. No caso do MXRF11, a liquidez média diária é de quase 12 milhões de reais. Ou seja, todo dia são negociados, são comprados e vendidos o equivalente a 12 milhões. Até pro cara que já tem milhões, é um magnata, ele consegue vender um pouco todos os dias. Pra quem tá achando 64,70 pouco investindo durante um ano, eu vou te mostrar outra visão que pode explodir a sua cabeça, então toma cuidado. Você está investindo R$ 500 todos os meses.
Ou seja, você trabalha o mês inteiro, segunda a sexta, 8 horas por dia, ou seja, 40 horas por semana, 160 horas por mês, para conseguir, no final do mês, investir esse valor. R$ 500 que você investiu dividido pelas 160 horas que você trabalhou no mês, dá R$ 3,12 por hora. Não significa que você ganha R$ 3,12 por hora, e sim que o dinheiro que você ganha para investir por hora é esse daqui. O dividendo que você recebe vai 100% para você reinvestir. Não tem nada que você tem que tirar para viver. Isso significa o seguinte, que esses 64,70 representam 20 horas do seu trabalho que você ganha para investir. E aí que vem outro ponto, 20 horas é menos de um dia de trabalho. Na verdade não, porque você não trabalha 24 horas por dia, você trabalha 8 horas por dia. Logo, essas 20 horas representam mais de 2 dias de trabalho que você ganha para investir, porém nesse caso aqui, que você recebeu sem trabalhar. Após 24 meses, você tem 1.379 cotas, que valem aí R$ 13.000, onde você já recebe no mês seguinte R$ 137,90, que somente com esse dividendo consegue comprar mais 14 cotas. R$ 137,90. Isso representa 27% dos 500 que você está trabalhando o mês todo para conseguir investir. São 44 horas de trabalho a mais. E como você não trabalha 24 horas por dia, representa mais de uma semana do mês que você ganhou, que vai ser reinvestido sem você precisar trabalhar. Essa aqui é a mágica dos juros compostos. Porém, novamente, e que fique muito claro, para deixar o aprendizado mais simples, nós estamos dando exemplo apenas com um fundo imobiliário, onde você recebe o dividendo, reinveste tudo no mesmo fundo. Porém, o ideal na hora de investir, na hora de montar a sua carteira, é ter uma carteira diversificada com diversas categorias de fundos diferentes, igual eu trouxe aqui, é laje corporativa, é galpão logístico, é shopping, é um pouco de papel, e ao mesmo tempo, não necessariamente você tem que pegar o dividendo que você recebeu desse fundo e investir no mesmo fundo. É mais interessante que você analise o mercado e veja qual a maior oportunidade do momento. Por exemplo, agora, nesse momento, o MXRF11 ele está sendo negociado a um PVP, nós já explicamos isso em diversos outros vídeos, de 1,04. Ou seja, você paga mais caro nele do que ele tem de valor patrimonial. Nesse caso aqui, o dividendo que eu recebo do MXRF11, e eu tenho MXRF11 na carteira, eu não reinvestiria nesse mesmo fundo, eu investiria em outro lugar. É isso que nós fazemos com todos os clientes da consultoria, da Deny Capital. O cliente vai fazer o aporte, receber o dividendo, nós e nossos especialistas sempre vemos qual a melhor oportunidade do momento para a carteira dele. Inclusive, vamos deixar aqui no card um vídeo com 4 fundos imobiliários que nosso consultor-chefe está vendo como oportunidade, lá no canal da Deny Capital. Já aproveita e se inscreve lá também. Após 48 meses, você tem 3.139 cotas, mais de R$ 30.000 investidos e já está recebendo por mês R$ 313,90 de dividendos, que já são capazes de comprar mais 32 cotas. 48 meses são 4 anos. É o tempo entre uma e outra Copa do Mundo. E pensa você aí do outro lado. Estamos em 2026, ano de Copa. 4 anos atrás, 2022, era Copa também. Como passou rápido, como passou voando. O camarada que parou e investiu quinhentão por mês chegou nesse patamar. O outro que somente continuou vivendo a vida, o tempo passou da mesma forma, ele não investiu nada e por conta disso não está construindo esse patrimônio, não está tendo esse resultado. E eu sei que aqui no canal Gêmeos Investem tem pessoas que conseguem investir muito mais de 500, vão ter um resultado ainda maior. E chegamos no prometido. Após 69 meses, pouco mais de 5 anos, você já tem 5.073 cotas, já tem aí um patrimônio de mais de R$ 49.000, somente em dividendos, chegou 507,30. Somente com o dividendo, você já consegue comprar mais 51 cotas. E nessa conta que estamos fazendo com vocês, você investe R$ 500 por mês. Nesse ponto aqui, o dividendo que você recebe já é mais do que o dinheiro que você tira do bolso para comprar novas cotas. Ou seja, é como se fossem 2 pessoas trabalhando os 30 dias do mês para investir. É você e mais um clone seu. Só que esse clone seu são os dividendos que você recebe. Ele não recebe salário, ele não fica doente, ele não reclama, não tem dor de cabeça, ele somente trabalha para botar esses quinhentão no seu bolso sem que você precise fazer nada. Então é isso aí, não se esqueça, para ter a sua carteira analisada pela nossa equipe, link na descrição, QR Code aqui na tela para quem está vindo através da TV e nos vemos no próximo vídeo.